Quando a gente fala em material escolar no Brasil, você provavelmente pensa em alguma papelaria ou supermercado. Escolher cadernos, lápis, canetas e aquele livro didático importante para o começo do ano letivo. Mas, por trás dessa rotina tão comum, existe um sistema muito mais complexo e perigoso para o seu bolso. Comprar material escolar virou quase uma missão de sobrevivência. A cada ano, as listas ficam maiores. Surgem produtos obrigatórios que você nunca tinha ouvido falar. E os preços aumentam sem parar, muito acima de qualquer reajuste de salário ou inflação. Pode reparar, pais e mães se organizam com meses de antecedência, juntando dinheiro, pesquisando promoções, separando o 13º, tentando fugir dos gastos absurdos que as escolas exigem. E mesmo assim, muitos acabam no sufoco, precisando dividir a compra em várias parcelas. O que ninguém costuma contar é que existe uma engrenagem gigantesca movendo esse mercado, cheia de interesses de grandes empresas, acordo entre escolas e fornecedores, contratos exclusivos e um verdadeiro jogo de influência sobre o que vai ser utilizado nas salas de aula e sobre quantas famílias vão pagar por isso. É um tema que mexe diretamente no orçamento de milhões de brasileiros, faz parte do cotidiano de todo estudante, mas praticamente nunca entra no debate público com a seriedade que merece. Aqui, neste vídeo, vamos mostrar por que o material escolar virou motivo de tanta dor de cabeça e indignação. Na hora de comprar material escolar, o coração do problema está no material didático, apostilas, livros e todo o conteúdo obrigatório que compõe a base das aulas. E aí é onde a engrenagem do sistema realmente mostra sua força. As grandes editoras e grupos educacionais dominaram o mercado brasileiro ao longo dos anos, centralizando a produção de apostilas e livros didáticos em poucas mãos. Isso significa que milhões de alunos em escolas públicas e privadas dependem das escolhas de um punhado de empresas. O ciclo começa com a indicação direta. Escolas exigem que apenas determinadas apostilas de tal editora sejam adotadas, às vezes até impedindo o uso de livros alternativos ou materiais de edições passadas. Tudo tem que ser novo daquele ano, de acordo com o que a escola fechou com o fornecedor. Muitas escolas, especialmente as privadas, nem oferecem mais a opção de lista aberta. É um pacote fechado, vendido muitas vezes dentro da própria instituição ou em parceria exclusiva com uma rede específica. Só que o processo não para por aí. As apostilas passam a ser o centro da metodologia de ensino, e isso cria um vínculo obrigatório com as versões mais recentes. Se o material for do ano passado, mesmo que esteja novo, não serve mais. Isso força pais a comprar os lançamentos todos os anos, independente do custo. O mercado de usados praticamente some, já que as escolas vetam essa reutilização. O pretexto é sempre o mesmo: atualização curricular, inclusão de atividades novas, supostas mudanças fundamentais no conteúdo. Na prática, basta uma pequena alteração gráfica ou a inversão do posicionamento dos exercícios para invalidar todo o material anterior. O impacto disso no orçamento das famílias é enorme. Um kit de apostilas e livros pode custar facilmente entre R$2 a R$3.000 por criança a cada ano. Some isso ao número de irmãos ou ao tempo gasto na escola e percebe-se que a obrigatoriedade do material representa um fardo pesado e acumulativo. Quem tenta fugir do pacote encontra dificuldades. Escolas barram alunos com material diferente. Professores são obrigados a seguir o ritmo da apostila da temporada. E toda a estrutura escolar é montada para garantir o engajamento forçado com os lançamentos das grandes editoras. Ao concentrar a escolha e renovar o consumo anualmente, esse ciclo beneficia um pequeno grupo de empresas, mas prejudica milhares de famílias, preservando o monopólio e sustentando preços muitas vezes completamente desproporcionais ao conteúdo entregue. Entre os maiores nomes desse setor estão gigantes nacionais, como a Somos Educação, que reúne marcas como Anglo, Poliedro, Saraiva, Ético e Dom Bosco, além da FTD Educação, Moderna, que pertence ao grupo editorial Santillana, que é uma empresa espanhola, e também tem o grupo Positivo. São esses grupos que controlam praticamente tudo: a produção, distribuição, escolhas dos conteúdos, formato das coleções e o que acaba chegando de fato nas mãos dos alunos, tanto da rede pública quanto privada. Este domínio é sustentado em grande parte pelo PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. E talvez você nunca tenha ouvido falar, mas o PNLD é gigante e estratégico.
Trata-se de uma política pública do governo federal, executada pelo Ministério da Educação e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele é o principal canal de distribuição de livros didáticos no país, atingindo mais de 100 milhões de alunos. O programa funciona assim: o governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, abre editais periódicos para a compra de livros didáticos destinados a estudantes da educação básica. As editoras interessadas precisam inscrever suas obras, que são analisadas por comissões do MEC para avaliar se atendem aos critérios pedagógicos. Só que esse processo, na prática, favorece principalmente as grandes editoras, que têm recursos para bancar equipes, tempo para adequar materiais às exigências técnicas do edital e investir pesado em marketing institucional para fortalecer relações com gestores e coordenadores educacionais, mais conhecido como lobby. Quando uma coleção é aprovada no PNLD, o governo passa a comprar milhões de exemplares dessa editora por ano, em negociações de valores bilionários. Por outro lado, pequenas editoras, geralmente incapazes de arcar com a complexidade, custos necessários para disputar o edital, ficam de fora. Aqueles que não conseguem ser selecionados dificilmente resistem comercialmente, pois o programa responde por até 90% do consumo de livros didáticos no Brasil. Além da barreira do processo de seleção, as grandes editoras já entraram nesse jogo com ampla vantagem. Elas têm experiência acumulada, times de especialistas para ajustar rapidamente seus produtos e relacionamento direto com as esferas governamentais. Muitas vezes, as adaptações exigidas pelo MEC acabam formando um ciclo quase fechado, no qual os livros se parecem entre si e vêm das mesmas fontes. O acesso ao PNLD se transforma então não só em garantia de lucro imediato na venda direta ao governo, mas também em um poderoso selo de credibilidade, que depois é explorado no mercado privado. Escolas particulares frequentemente preferem materiais que já foram aprovados pelo MEC, assim criando um círculo fechado de influência que rende ainda mais vendas a gigantes do setor. O impacto para as famílias brasileiras é direto e pesado. Se na escola pública o livro é gratuito, nas particulares ganha-se a obrigatoriedade de kits completos das coleções dessas grandes empresas, quase sempre excluindo alternativas de menor expressão. Com pouquíssima concorrência, os preços sobem acima da inflação e o valor investido é muito alto. O estresse é rotina na vida das famílias. O planejamento do começo do ano muitas vezes gira em torno do que as editoras lançaram e o que a escola passou a exigir. Parcelamentos, empréstimos, renúncias, tudo para não deixar o filho sem o material pedido. Em resumo, a cada ano letivo, milhões de brasileiros sustentam um pequeno grupo de empresas, garantindo a elas lucros bilionários, enquanto a diversidade, a criatividade pedagógica e o direito de escolha vão sendo deixados para trás. E nas escolas particulares, o cenário do material didático chega a ser ainda mais delicado e, em muitos casos, escancara práticas abusivas que pesam diretamente no bolso das famílias. Uma das estratégias mais comuns é o fechamento de acordo exclusivo com uma única editora ou um sistema de ensino, sendo que o aluno só pode utilizar apostilas e livros vendidos ali mesmo, dentro da escola ou em lojas parceiras indicadas pela direção. Não existe espaço para comparação de preços, nem liberdade de escolha. A família recebe a lista fechada e deve cumprir cada exigência, muitas vezes com valores para lá de salgados e condições rigorosas de pagamento. Além disso, é comum que essas parcerias venham acompanhadas de vantagens para a escola, tais como bonificações, descontos escondidos, brindes institucionais ou até conexão direta com o fornecedor para promover treinamentos exclusivos a professores e equipe. Toda essa estrutura, porém, raramente chega aos estudantes em forma de benefício real. Quem paga pela exclusividade é sempre a família, que arca com custos elevados e não pode sequer buscar alternativas mais baratas ou adquirir materiais de segunda mão. Em muitos casos, o regulamento interno veda expressamente a reutilização ou a compra de livros usados, sob a justificativa de edição nova, atualização de conteúdo, mudança no layout ou até mesmo imposição de etiquetas e códigos específicos. Outro ponto delicado é a pressão psicológica e institucional. Alunos que chegam com instrumentos ou livros diferentes são desencorajados e até constrangidos na frente de colegas, enquanto pais que questionam a obrigatoriedade enfrentam respostas ríspidas ou ameaças veladas de comprometimento pedagógico. O resultado é um ambiente de dominação completa,
onde questionar vira sinônimo de criar problema. Há ainda escolas que amarram a renovação da matrícula à compra do material novo, ou que dificultam o acesso às aulas sem o kit completo do ano vigente, eliminando qualquer espaço para negociação. Essa lógica coloca a família contra a parede, obrigando sacrifícios financeiros mesmo entre os que estão em escolas de chamada classe média. A promessa de um ensino diferenciado é usada como justificativa para naturalizar esses excessos, e muitos pais acabam cedendo, mesmo percebendo que o interesse pedagógico muitas vezes fica atrás do interesse comercial. O caso de São Paulo nos últimos anos escancarou como o lobby de grandes empresas pode influenciar e muito as decisões sobre o material escolar nas redes públicas. Um dos episódios mais emblemáticos envolve a Multilaser, empresa que até pouco tempo era tradicionalmente conhecida por eletrônicos de baixo custo, como tablets, fones de ouvido e outros acessórios. Dos últimos anos, a Multilaser enxergou uma brecha bilionária no universo educacional, investindo pesado principalmente os tais Chromebooks educacionais, que passaram a ser apresentados como essenciais para o ensino público. E o escândalo ainda fica mais explícito por conta de um nome central, Renato Feder. Atualmente, na data deste vídeo, ele é secretário da Educação do Estado de São Paulo desde 2023 e também é acionista da Multilaser, ou seja, o gestor público responsável por definir políticas, aprovar contratos e direcionar gigantescas verbas para compras de material escolar é diretamente beneficiado nos lucros da empresa fornecedora dos equipamentos. Um caso gritante de conflito de interesse, que deveria ser motivo de transparência máxima e, no mínimo, de impedimento formal para atuar nesses processos. Entre 2022 e 2023, o governo do estado de São Paulo ampliou brutalmente as compras tecnológicas. A Multilaser, com preços agressivos e discursos sedutores sobre inovação, acabou vencendo licitações de valores milionários. E é claro, não demorou muito para surgirem denúncias sobre possíveis direcionamento de edital, exclusão de concorrentes e até preços acima do praticado no mercado. Houve investigações no Ministério Público, questionando o superfaturamento e relações próximas demais entre representantes da empresa e figuras do alto escalão do governo. Isso tudo revelou como o lobby empresarial e os conflitos de interesse podem impactar bilhões em recursos públicos, favorecendo lucros privados, enquanto as decisões sobre material escolar seguem sendo tomadas sob clara suspeita de benefício próprio, deixando o interesse dos estudantes em segundo plano. Mais do que um tema restrito às escolas ou às famílias com filhos em idade escolar, a discussão sobre o mercado do material didático deveria preocupar qualquer pessoa que se importa minimamente com educação, justiça social e o uso do dinheiro público. Quando grandes empresas controlam o acesso ao conhecimento, determinando o que é ensinado, como é ensinado e por quanto todos nós somos afetados, mesmo que não está com uma lista de materiais em mãos todo mês de janeiro. Isso mexe diretamente com a qualidade da educação nacional. Crianças e adolescentes que nunca puderam escolher seus materiais, presos a escolhas feitas por quem pensa no lucro e não no aprendizado, acabam recebendo uma formação limitada, muitas vezes moldadas por interesses comerciais. Isso se reflete na vida adulta, no acesso ao mercado de trabalho e numa sociedade que se acostuma a não questionar o que lhe é imposto. Além disso, o gasto público com livros, kits e tecnologias questionáveis impacta no orçamento de toda a sociedade. Cada centavo investido ou desperdiçado em contratos superfaturados ou mal planejados deixa de ser usado em melhorias reais nas escolas, na formação dos professores ou programas de acesso à escola em regiões carentes. O ciclo de enriquecimento das grandes empresas só existe porque todos continuam pagando a conta, seja como contribuinte ou como consumidor final. Então é isso, pessoal. Deixa nos comentários o que você acha sobre o assunto. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima. Fui!